Olá, eu sou o Demerval Keller. É um prazer enorme estar aqui com a Beatriz Doquedal, maestrina. Na verdade, ultimamente todo mundo está tendendo a falar maestra para não ter o diminutivo de maestrina. Mas enfim, a gente sabe que não que são meros nomes também, que isso também não vai interferir em nada. Deixa eu ajeitar minha câmera para a gente ficar juntinho um ao lado do outro. Deixa eu aqui e aqui. Agora a gente está um do ladinho do outro. Vai sair assim também na nossa gravação. Então é um prazer enorme. Eu vou te chamar de Bia, porque todo mundo te chama de Bia. Vou me dar esse direito. Lógico que depois, quando eu estiver transcrevendo, vai ser Beatriz Doquedal, ou Beatriz, ou Maestra Doquedal, isso a gente vai ver ainda. Bia, tá bom. Ótimo, ótimo. Então, a proposta desta entrevista é o trabalho de conclusão, é um requisito parcial de conclusão da pós-graduação Lato Sensu em Pedagogia Vocal, Expressão e Técnica da Faculdade Santa Marcelina. Atualmente, esse curso está sendo coordenado pela professora Renata Gelamo, mas na sua gênese e até um tempinho atrás era coordenado pela Joana Maris, professora doutora também. E esse trabalho está sendo orientado pelo professor doutor Ângelo José Fernandes e o foco desse trabalho é a sonoridade coral na interpretação de música popular brasileira, a experiência de três maestros. E por isso que estamos agora conversando com a maestra Beatriz Doquedal e vamos falar um pouco de coral, que é o tema que a gente adora, né, Bia? Ah, sim. Paixão, né? Paixão, paixão. Ô, Bia, me diz uma coisa. Conta pra gente, mesmo que de forma sucinta, como é que é a sua experiência com coros? Fala um pouquinho da sua formação, da sua visão coral. Já vamos começar, falando disso. Eu canto em coro desde menina, né? Porque eu fiz conservatório lá em Araraquara, onde eu nasci. E, então, eu participava do coral do conservatório, depois do coral da cidade. E aí, quando eu chegou a hora de eu prestar vestibular, abriu o curso de composição e regência aqui da Unicamp. E eu já fiz o meu aniversário de 18 anos fazendo a prova aqui. Então, aí entrei na primeira turma, eu sou da primeira turma, né, do curso de composição e regência. E assim que eu entrei aqui no curso, eu já entrei para o coral da Unicamp também. E fiquei lá quase o curso todo. Aí também entrei no Coral Feliz como cantora, né? E com Era o com Padre o Silva, Padre Silva, Padre né? Silva, Todo maravilhoso. mundo fala muito dele. Então eu cantei com a Adriana Giarola, depois e com o Padre Silva. E que foram coisas bem diferentes, porque o padre tinha toda uma questão com a música sacra e era maravilhoso, porque ele era uma autoridade em canto gregoriano. E no coral da Unicamp a gente fazia um repertório mais eclético, né? Tinha de tudo, assim, mas foi onde eu conheci muita coisa que eu nunca tinha ouvido nem falar. Quem regia o coro da Unicamp? Era o coro do Instituto do Departamento de Música, na verdade, né? A gente ensaiava lá. O Quem Benito, regia? Era o Benito? o Benito passou para a Adriana. Em 79, ele passou o coro para a Adriana Giarola, que era da minha turma também. E aí eu fui monitora do coro, então eu trabalhava muito junto, aprendi muito com a Adriana também, que ela já tinha mais experiência. E foi muito legal para mim essa história. Depois eu ajudei a formar o Algodão na Orelha, que era um grupo cênico vocal, que foi também muito legal. Isso tudo ao mesmo tempo, assim, eu cantava em tudo que era lugar.
Apesar de eu não ser uma voz boa, assim, nunca fui de uma qualidade vocal, mas eu, estando no meio do grupo, eu estava feliz, né? E então foi uma história assim bem cheia de aprendizados diferentes, porque veio de todo lado, né? Assim, desde a gente criar o próprio grupo, até a gente aprender com as pessoas mais experientes, até que eu formei o Madrigal. Eu formei o Madrigal em 83, por iniciativa de amigos, assim, amigos meus falavam: você vai se formar, você tem que ter experiência. A gente vai cantar e ser rege, assim você treina. Foi assim que começou o Madrigal. E até hoje ele existe, vai fazer 40 anos já que a gente formou esse grupo. Eu formei, né? Só tem eu do início mesmo, só tem eu. E é isso, assim, eu nunca parei de cantar. Cantei muito com o Renato em São Paulo, né? O Renato Teixeira, que regia na PUC. Então eu ia para lá, fazia ensaio com eles, fui para festival, fui para concurso, eu acompanhava também, eu tocava piano, acompanhava coro, fui para festivais com eles, que eu também nunca tinha participado. A gente criou também o Unicanto, né, que era um grupo de alunos do curso de regência, e esse grupo não tinha regente. Então a gente se revezava na preparação das músicas, mas na hora que tudo estava pronto, ninguém regia. Foi uma experiência muito boa também, porque já tinha o Flávio Florenzi, que era um regente super experiente, o Valmir Meloni, que era um cantor maravilhoso. E como eu era muito novinha, eu aprendia muito com eles, porque eles eram muito mais velhos do que eu, eram pessoas já que trabalhavam, que já tinham carreira. A minha turma teve isso, né? De 18 anos só tinha eu tinha 18, eles tinham 30, 34, 36, eles... Então eu aprendi muito com a minha turma, assim, foi uma sorte, né? Para mim foi uma sorte cair numa turma dessa, assim, que eu aprendia com os colegas muito, né? E então foi isso, assim, mesmo material de estudo, né? As partituras, o Flávio tinha muita coisa que ele já tinha estudado na Holanda. Então, ele tinha trazido muito material de lá. A Adriana veio dos Estados Unidos, então ela tinha muita coisa, que aqui a gente só tinha xerox. Então, eu via aqueles livros da Adriana, com aquelas partituras, aqueles madrigais, eu falava, gente, eu xeroquei tudo. Assim, a Adriana ia me emprestando, eu ia tirando xerox do Flávio também. E era Uma, outro tempo, né? uma curiosidade, aí hoje eu moro em São José do Rio Pardo, que é interior de São Olha. Paulo. Olha. Ah, o E Renato era de lá, né? A família dele. então, eu não, eu me falha a memória agora com relação aliás, para lembrar qual é a relação que ele tem aqui com a cidade. O fato que tinha um projeto, eu acho que do governo do estado, de levar coral para o interior, e eu já tive muitos alunos que cantaram o Renato Teixeira aqui na cidade, A muito família dele morava. saudosos. A irmã dele morava aí, acho que até a mãe morava aí, porque eu cheguei aí na casa da irmã dele, porque o Renato me puxou muito. Assim, a gente fazia esses coros. Realmente, ele tinha um coro e eu ia com o Valmir para Mococa. Então, a gente saía daqui depois da aula. O Renato, acho que deixava a gente em Mococa, ele seguia para São José, ou era o contrário, não lembro. Casa Branca parece que tinha também. Casa Branca, isso, era Casa Branca e Mococa. Aí teve um dia que a gente passou por São José para dormir lá, foi isso. E a mãe dele A fez uma gente está sopa. quase um triângulo aqui, né? Ah, então O que foi que você falou bom. agora que eu perdi? Desculpa. E aí a mãe dele super fez um jantar para nós, assim, uma sopa. E a gente estava tão cansado, com tanta fome, eu nunca esqueço. Olha só as É, histórias. Que legal. então, o Renato me puxou muito sempre, assim, eu estava sempre com ele, com o Valmir.
ia para a PUC de São Paulo, ia para o interior, e eles me ensinaram muito também, eles tinham muita experiência já, e foi muito legal. Então, só para eu pegar a informação mais específica, você é bacharel em composição e regência pela Unicamp. E Crônica. que ano que você terminou? Eu entrei em 79 e saí em 84. Você foi aluna do Gregório, Do Gregório nos 2 últimos anos, é. nos 2 últimos anos. Entendi. Que era o Benito, nosso professor de regência, né? Ah, era com o Benito, tá certo. Tá. 79, 80, 81, tudo foi Benito. Depois teve Moacir Delpicchia, que deu acho que 1 ano, e depois veio o Gregório. Vamos falar do nosso coro. Madrigal em Casa é o nome. É, e aí eu vou seguir o nosso roteirinho aqui, então o nome você já tinha me dito antes. Aliás, uma curiosidade, como é que surgiu esse nome? Foi alguém que sugeriu ou você que deu? Como é que foi? Então, numa dessas, a gente ensaiava na minha casa, que era uma república aqui no centro de Campinas, e tinha uma sala muito grande. Então, a gente fazia muito ensaio lá do Algodão Noreia também. E aí, um dia a gente tinha marcado uma apresentação, acho que era a primeira, a gente queria fazer um cartaz, tudo à mão, né? E aí, pô, mas que nome? Que nome? Não tem nome. Que nome que vai pôr? Aí eu falei assim, a gente ensaia em casa, vamos chamar Madrigal em casa. E aí os meninos, tinha gente da engenharia, tinha gente de tudo que era curso, né? Aí um dos meninos sugeriu que fosse IN. Falei, tá bom. E aí ele já fez um logotipo, que era uma casinha, aí fizemos cartaz. E pronto, foi muito assim, por acaso, Entendi. Ah, que legal. E né? quem são os profissionais responsáveis hoje? É só você que tem que assumir tudo como. Ah, não, eu divido muito com o Nelson Silva. Assim, o Nelson também é desse tempo, né? Eu conheci ele em 79. Ele prestou vestibular comigo, mas ele entrou só em 80. Então ele fez a segunda turma, mas a gente sempre foi muito amigo e a mesma paixão pelo coro, né? Então ele é o meu, a gente chama de regente assistente quando tem que colocar no papel, né? Mas na verdade a gente troca muita figurinha, a gente decide coisas junto. E eu, quando tem alguma questão assim que eu fico na dúvida é com ele que eu troco uma ideia. E, e a gente compartilha muito dessa questão da sonoridade, né? A gente tem uma opinião muito parecida. Então a gente tem muito entendimento igual assim do coro, né? E é muito legal porque isso assim traz muita coisa boa também, né? Você tá junto com alguém, podendo contar com aquela pessoa, né? Valorizar as parcerias, né? Parceria, exatamente, exatamente. Qual é a formação do Madrigal em Casa? Quatro vozes? É 4 vozes e eu posso dividir os naipes, né? Às vezes eu uso divise quando precisa. Eu tenho pessoas boas assim de segurar a afinação, então tem sempre um em cada naipe que pode ser um âncora ali, né? Você consegue fazer repertório a 8 vozes de vez em quando. Ah, não, 8 eu não faço, não, mas assim, 6 vozes, 5 vozes, ou um solista e coro, isso eu tenho feito. Hoje em dia também eu tenho 2 pessoas que escrevem para o coro, e tanto composições quanto arranjos, né? Mas não é uma coisa assim, é uma coisa meio, Bia, ó, escrevi isso, vê o que que você acha. Ou às vezes eu peço, putz, queria tanto cantar tal coisa, você não faria um arranjo e tal? Então, se eles também curtirem, se eles que o arranjador tem outro ouvido, né? Assim, eu às vezes sugiro e eles podem dizer, não, isso aqui não sei não, se ficaria bom. Ou, puta, que legal, vamos fazer tal.
É a Então, parceria. são parcerias, isso, que eu tenho com esses dois Quem são amigos, que eles? Você pode dizer o nome deles? é o Jorge Moreira, que tem uma produção maravilhosa, assim, produz muito, e o Marcos Vinícius, que é professor de música também, e canta no coro, uma voz linda, faz solo, uma voz muito bonita também. E às vezes eu encomendo. Agora acabei de encomendar um arranjo para o Zé Esmerindo, aqui de Campinas, que ele é luthier, né? Ele constrói violão, viola, mas é um super músico, eu adoro os arranjos dele. E acabei de encomendar, já estou com ele aqui, ficou pronto essa semana, que eu quero fazer no fim do ano. Aí eu Que bacana. vou. Aí eu pedi, né, que fosse uma formação específica assim para o coro, para convidados que vão ser os filhos dos cantores, que eu queria muito somar esse povinho que nasceu dentro do grupo. E esse duo que é o Zé Esmerindo com o Alexandre, que eles tocam violão e viola e cantam. Então vai ser um barulho, assim, vai ter muita gente no palco. Quero muito que seja uma festa, assim. Ai, que legal, né? Pós-pandemia, né? Primeiro Natal pós-pandemia. Isso. E Olha que tem a legal. Cristina Botura também, né? Que ó, ela é muito minha amiga e é uma arranjadora maravilhosa. Já fiz muita coisa dela. E às vezes ela escreve para o grupo também. Ela fala, Bia, escrevi, vê o que você acha, tal. Então, Quantos integrantes tem o grupo? há 30 em média. Às vezes 29, às vezes 31, mas foi em torno de 30. É. Você tem equilíbrio entre os naipes, soprano, contralto, tenor e baixo? Ah, eu procuro ter, mas esse ano eu tive dois tenores indo embora, um foi para o Canadá, outro foi para a Suíça. Já tinha perdido um que foi para a Alemanha, então meu naipe de tenores está prejudicado. Quantos sopranos, quantos contraltos? Você tem esse número? Sopranos eu tenho 11, contraltos 8 e eu tenho 7 baixos. E eu estou com 4 tenores, então eu gostaria muito de mais 2 tenores, mas vamos ver. Tem que, tem que dar certo, né? E como é que. Eu vou seguir o esquema aqui, eu já estava querendo antecipar uma, mas vou esperar. E quem mantém esse coro? É ligado a alguma instituição ou a instituição é Beatriz do Quedal e sua casa? Então, na verdade, depois que a gente assim, se firmou como grupo mesmo, a gente foi atrás de local de ensaio, né? E aí, assim, o que deu mais certo para nós foram escolas. E a escola americana aqui nos hospedou por muitos anos, a Unicamp por muito tempo, ensaiei na economia da Unicamp, que é um auditório maravilhoso de acústica, mas depois, por problema de funcionário, abrir, fechar, não sei o quê, eles falaram, não, a gente não vai mais emprestar, porque não tem quem fecha, aquelas coisas. E aí tinha uma pessoa do grupo que tinha as filhas estudando aqui no Notre Dame, que é uma escola maravilhosa aqui de Campinas, primeiro mundo, né? E aí ela pediu na escola, e a escola cedeu a sala para nós, e é um ponto ótimo da cidade, onde é fácil chegar para todo mundo. E essas meninas já se formaram, já se casaram, já têm filhos, e a gente continua na escola. Eles nunca tiraram a gente de lá. Então, a gente tem esse patrocínio, que, na minha opinião, é o mais importante de todos, porque sem eles a gente estaria sem casa. E é uma escola bárbara, com estacionamento, com guarda, com tudo. Então, a gente não tem medo de sair do ensaio, não tem medo que roubem o carro, porque eu lembro muito disso, assim, nos corais que eu cantei, né? Volta e meia tinham roubado o carro de alguém. Então, é fogo isso, né? Porque então, a gente não corre esse risco e nossa, a gente está lá, acho que quase 20 anos, viu, que a gente ensaia lá.
e uma sorte, assim. Então, a gente tem esse apoio da escola, super apoio, e somos nós mesmos quem, por exemplo, tem uma contribuição mensal de R$ 10 de cada cantor, quem quiser, quem puder, que é para xerox, ou caso a gente precise de um ônibus para alguma viagem. Tem os prêmios que a gente ganhou, acabamos de ganhar um prêmio aqui da prefeitura pela carreira, tem alguns prêmios de concursos que a gente ganhou. Então, tudo isso está numa conta no banco, né? Tem duas pessoas do coro que são responsáveis pela parte financeira, porque eu não ponho a mão em nada que seja de dinheiro. Então, é sempre alguém do coro que cuida disso. E é isso. Assim, o coro está muito distribuído em pessoas que me ajudam. Então, tem a pessoa para o Xerox, a pessoa para conversar com a escola quando a gente precisa, tem a pessoa que faz essa parte financeira sempre em dupla, né, com outra. E então eu vou pedindo, gente, eu preciso de alguém para isso, eu preciso de alguém para aquilo. Sempre alguém se oferece e Legal. a De coisa novo, a palavra que me vem é parceria. parceria. Que Isso, é isso legal, que mesmo. bacana. É o Eu, coro que se mantém, né? então a gente poderia dizer que é um coro independente. Sim, totalmente. Isso é uma coisa que eu sempre fiz questão, assim. Como eu sempre trabalhei muito em empresa, eu trabalhei assim fazendo às vezes coisas que eu não gostaria de ter feito, e eu falo, não, no Madrigal, assim, eu quero fazer só o que eu quiser fazer. Assim, eu não quero dar satisfação para ninguém, eu não quero palpite de ninguém de fora. E Impedidos porque estapafúrdios e de última hora achando que a gente pode tirar um coelho da cartola e tá tudo certo, né? lá a gente faz só o que a gente quer, onde a gente quer. Então, as apresentações, assim, a gente vai ver a acústica, ver se a gente gostaria de cantar ou não, porque a gente só canta a capela, a gente não tem, né, assim, o nosso recurso é a nossa voz. Então, assim, eu e o Nelson, né, aí sim, a gente vai sempre junto. Então, se tem um convite de um lugar que a gente não conhece, a gente vai ver se o coro soaria bem ali, se vale a pena, se não é um tiro na água, né? Porque você fala assim, gente, a gente trabalha tanto, aí você vai cantar no jardim, não sei das quantas. Não, não vou. Na praça, não sei das quantas. Não, não vou. Então, Mesmo amplificado, né? Que é sempre um desafio, né? A pior gente, ainda. a gente encontra muitos técnicos que são excelentes profissionais, mas que não têm experiência alguma com coro. Né? E Ninguém sabe. a gente pede algumas coisas, parece que que a gente vive em Marte. Isso é. Fora o timbre, né? Muda muito o timbre da voz. Então, ai, não. Qual é a faixa etária dos integrantes? Ah, agora eu tô com o mais novinho lá, tem 17, e o mais velho, 74, talvez. Alguma coisa assim. É bem. Ah, é. Mas tem alguma idade que prevalece? Não. Eu acho que a maioria está entre 35 e 50 nessa faixa. E essas pessoas entraram com 25, com 20 e poucos, né? Tem gente que está lá há 30 anos, né? Então, bastante gente. Eu tenho vários cantores que estão Que comigo legal. muito. É. E qual é a periodicidade dos ensaios e apresentações? Então, a gente ensaia toda segunda, das 7 às 10 da noite. E apresentações, esse ano eu pedi para eles que eu gostaria muito de fazer uma no meio do ano e uma no final do ano. Porque a gente ainda está ensaiando com máscara, ou a apresentação do meio do ano, todo mundo cantou de máscara. E então agora a gente vai cantar agora em outubro, no final desse mês. Aí eu espero que a gente já tire a máscara, pelo menos quem quiser. Eu sei que tem gente que ainda vai usar, que tem muito medo.
E então a gente vai fazer agora uma em outubro e uma em dezembro. Então, o que eu faço, mais ou menos, que eu peço para eles, são 3, 4 apresentações no ano, e aí pode ter convites, né? Aí convites de alguma coisa, e a gente sempre vê se é possível, né? Se eu tenho, porque eu também costumo não pegar nada se eu não tiver todo mundo cantando, assim. Se um ou dois falar não vou, então não aceito, porque eu acho muito arriscado, o repertório é meio puxado, e E aí vai que alguém fica doente, vai que alguém, sei lá, e você fala, bom, de 2 virou 4, de 4 virou 5, ausentes, aí não. Então, eu sempre E, parto da totalidade. e onde que vocês costumam apresentar? A gente, aqui em Campinas, em igreja, assim, nosso ponto principal é na Divino Salvador, que tem uma acústica maravilhosa. Linda. E lá tem essa história coral do Padre Silva, né, que para mim e para o Nelson foi muito importante. Então, para nós, além de tudo, tem essa conotação de igreja, de canto coral, sabe? A gente sempre fica meio emocionado de cantar lá, porque fez muito parte da nossa vida. E tem aqui na Santa Isabel, agora em outubro eu vou fazer aqui na Santa Isabel, em Barão Geraldo, que é onde eu moro, né? E o padre mora aqui no meu condomínio, então aqui foi fácil. Eu pedi para ele. Ah, eles são, aí na Santa Isabel, eles são muito parceiros também. A gente já fez E é uma algumas. igreja muito bonita também, né? Gostosa de cantar. É Souza, impossível não ter déjà vus, assim, né? Tipo, ai, lembranças saudosas e tudo aí que você está falando da sim. época de Campinas. Ah, imagino, é. Tem aquela capelinha de Souzas também, que eu gosto muito de cantar lá, que ali sempre também os padres sempre foram muito simpáticos, assim, sem problema. E o som ali é lindo também, né? Uma capela muito linda. E agora a gente, no fim do ano, eu vou fazer num lugar aqui em Barão que chama Casarão, que é um espaço da prefeitura e que tem uma manutenção assim muito que depende muito de público. Então, eles passam um chapéu, a pessoa dá o quanto ela quiser de grana, não tem ingresso, e isso reverte para a manutenção do casarão, mas é um lugar muito legal, com uma acústica muito boa e gostoso de cantar lá com, aí tem iluminação, tem assim você se sente mais num palco, né, do que em igreja. Então acho que para o grupo também é importante, assim, de vez em quando sair da que a igreja te dá um conforto, né, te dá uma uma acústica que te abraça, uma confiança. É bom sair um pouco também desse lugar para você falar assim, ó, mas existem outras acústicas, né? Então eu gosto um pouco de sair dessa zona de conforto, assim. E qual é o E público-alvo dessas apresentações, assim? Tem alguma coisa? É público em geral, né? público em geral, a gente sempre faz após a missa, porque aí já às vezes ficam algumas pessoas da missa, né? Nem sempre, mas geralmente fica. Ah, faz logo depois da missa. Isso. E depois vem o público, porque a gente divulga bastante, então vem o nosso público também. Por isso também que eu gosto de variar o bairro, porque você também muda de público, né? No canto aqui em Barão Geraldo vem pessoas diferentes de lá do Divino Salvador, por exemplo. Então, é mais ou menos isso. E aí alguma viagem, uma viagem ou outra, quando tem algum convite, esse tipo de. Você já me respondeu antes, mas só para deixar registrado aqui, que é um coro amador, né? Não é um coro profissional, eles não recebem para cantar no coro. Pelo contrário, né? Contribuem Sim. quando se sentem confortáveis, né? Para fazer isso. Uhum. E como é que se dá o ingresso no, no coro? As pessoas, você aceita todo mundo, faz um teste, de vez em quando abre teste de seleção? Como é que se dá essa dinâmica para participar do coro? Geralmente as pessoas vêm indicadas por alguém do próprio coro. Então alguém me fala, Bia, eu tenho um tenor para te indicar, por exemplo. Aí eu falo, bom, então passa o meu contato para a pessoa
E eu procuro eu não ligar, porque eu acho que a pessoa tem que ter essa iniciativa, se ela tiver interesse mesmo. E aí eu marco uma entrevista, ouço a voz, e eu procuro não pegar quem não tem experiência com coro também, porque é um repertório mais puxado, assim, então eu não pego quem nunca cantou, por exemplo. E, e voz, né? Eu tenho que ouvir se a voz encaixa no som do coro, porque isso para mim é bem importante, assim. Então, eu marco essa entrevista, ouço a voz, explico a dinâmica do trabalho, eu falo para a pessoa, né, se ela quiser procurar no YouTube, tem muita coisa nossa. Então, assim, ouvir para ver se gosta do repertório, do som, porque eu acho que o cantor também tem que ter uma empatia com o trabalho, né? Se ele chegar lá e falar assim, puta, mas não era isso que eu queria. Uhum, não, tá certo. É isso E mesmo. aí eu dou assim, eu falo, daqui um mês ou dois a gente conversa de novo. Aí eu te dou uma a minha impressão, né? Se é um cantor que está assim encaixando ali no trabalho, que eu acho que vai dar certo. E ele também fala assim, não, eu quero ficar mesmo. Ah, não tô afim. É uma via de mão dupla, né? Não dá para. Mas geralmente isso nem acontece, assim, porque a gente até esquece desse prazo e assim, geralmente não é uma coisa que acontece, porque se a pessoa encaixa, ela encaixa e pronto, né? Aí nós vamos embora e é meio imediato isso, né? E aqui agora indo para já para a questão mais prática, é a terceira pergunta do nosso roteiro. Quais são os seus critérios de escolha de repertório? E dentro dessa pergunta também está, né, qual é o repertório que vocês cantam? Que tipo de música? Se são. Depois a gente vai falar de arranjos também, mas que tipo de repertório que vocês estão acostumados a fazer? E como é que você escolhe esse repertório? Então, eu procuro sempre começar o ano com alguma renascença, uma renascença, um barroco, que eu acho que precisa para timbre, para o cantor entender contraponto, para a gente poder formar o som do coro, porque sempre tem alguma mudança, né? Eu tenho um corpo muito estável, mas tem também pessoas que entram, pessoas que saem. Então, eu gosto muito de começar o ano com uma renascença, com algum compositor bem madrigal, assim, bem e que eu acho importante. Tem as composições do Jorge Moreira, que eu sempre ponho pelo menos uma no ano, uma ou duas no ano. E tem os arranjos, e às vezes, agora mesmo estou fazendo Romaria de Oswaldo Lacerda, que eu peguei assim, por acaso, aqui no meu arquivo, e eu gostava tanto disso quando eu cantei na Unicamp, e eu falei, gente, eu vou refazer. Aí mostrei para eles, eu falei, vocês me dizem se vocês gostam disso. Se vocês não gostarem, a gente desencanta. Mas estamos fazendo, está sendo muito legal. E então eu pego alguns compositores desses mais tradicionais brasileiros, eu gosto muito. Mas sempre assim, dentro da textura que o coral é capaz de fazer. Assim, a primeira coisa que eu olho é a textura de cada naipe, porque eu não quero ninguém se esganando ali, ninguém saindo rouco do ensaio. E então eu olho muito essa parte, assim, sem grandes extremos, com possibilidades da gente trabalhar harmonia, trabalhar uma afinação que as pessoas entendam, clareza. E então eu olho muito essa parte do que é possível ser feito, bem feito, sem muito sofrimento, porque assim é tão engraçado. Uma vez eu fui dar um arranjo no Coral de Olambra e um cara falou assim: "Ah, eu já cantei isso". É aquele que nunca está certo, né? Eu falei: "É exatamente
Aí eu tirei, sabe? Eu falei: "Ele tem razão", assim, eu falei: "Ele tem toda a razão". Era uma harmonia tão complicada, assim, meio cromática o tempo todo, que eu falei: "Gente, ele tem toda a razão". Foi o cantor que me alertou, sabe: "Ah, eu sei qual é, esse aqui é aquele que nunca tá certo, tá é um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá". Eu falei: é esse arranjo mesmo". Tirei. Quando a gente ouve os cantores, né, a gente acaba aprendendo Nossa, também, né? achei muito Eu legal. tenho um pouco de birra com o... Todo mundo faz e ama, e é um arranjo maravilhoso. Amo cantar, amo tudo, mas tem um trecho ali de passagem de uma sessão para outra que eu falo, gente do céu, é difícil alguém conseguir fazer isso bem, que é a Suíte dos Pescadores. Chega ali no meio, assim, eu falo assim, gente, parece que desmonta alguma coisa, e eu falei, e todo coro que a gente vai ouvir, eu olho ali, eu falo, passou, sabe? Passou. É muito difícil. Aliás, Cosela, né, os arranjos do Cosela, gente, às vezes eu pego aqui, eu falo: "Meu Deus, como é que a gente cantava isso?". Hoje em dia, eu acho que poucos coros são capazes de fazer alguns daqueles arranjos ali que, olha, o cara São escrevia difícil. muito, são muito bem feitos, eu acho que soa muito bem nos coros, mas tem a sua dificuldade, né? Tem... Nossa, era difícil, e a gente fazia muito, né, eu tenho muita coisa aqui, mas eu pego, olho, mato a saudade e guardo, assim, eu falo: "Putz, é". E eu não tenho muita coragem, assim, porque é difícil mesmo, assim, tem umas coisas ali e a gente A gente, adorava fazer. não, é justamente. Aí a gente entra na nossa quarta pergunta, que eu, de certa forma, você já até já respondeu, mas eu vou fazer mesmo assim para deixar registrado. Você faz todos os arranjos para o coro, e, junto com isso, uma provocação. Toda canção popular brasileira pode virar uma música coral? Então, não, eu não escrevo, isso é uma coisa que eu não faço, eu não sei escrever para coro e não sei escrever música, assim, não é realmente eu sou só regente mesmo. Não sei, eu acho que falar toda música, não sei, eu acho que depende também do que você busca, né? Eu acho que às vezes, como eu te disse antes, eu sugiro alguma música que o arranjador fala: "Ah, não sei, não acho que tem uma pegada aí". Então eu acho que isso é um trabalho meio em conjunto, ou às vezes eles sugerem, assim: "Bia, eu estou pensando em escrever tal coisa". Aí eu falo: "Nossa, que legal", porque é uma coisa que eu não teria pensado, e eles, no ouvido deles, eles enxergam a possibilidade. Então eu acho que agora, sempre, claro, pensando no madrigal, que eles conhecem o som, eles cantam no madrigal, eles sabem das dificuldades e dos gostos também, porque eu acho que tem muito isso, o coro, ele vai criando uma identidade. Então tem coisa que você fala: "Puta, eu não posso dar isso", mas eles não vão curtir. Ou tem coisa que eu tenho certeza que eles vão amar. E então, assim, o coro cria uma certa identidade deles, né. Agora, você falar toda música, não sei, não sei mesmo. Assim, de falar assim nesse, né, generalizar, não sei. Eu acho que a gente tem que pensar cada ideia que a gente tenha, sabe? Pelo que você vem falando, é, me, me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho é que pro Madrigal em Casa, você tem um critério bem estabelecido e não é toda música que você vai conseguir, que você vai colocar, porque você já sabe que algumas coisas não vão soar ou eles não vão gostar, enfim, então tem uma seleção um pouco mais já voltada para essa identidade do seu coro, né? Então Eu acho é que isso, não sim. é? Seria isso? Eu acho que sim. Tem assim, tem essa questão da gente ser muito amigo, assim, amigo de longa data, assim, a maior parte ali do grupo. Então, assim, a gente troca muita ideia. Então, alguém ouve alguma coisa, põe no grupo e
e sugere, aí assim, é uma coisa um pouco dinâmica. Essa parte do repertório não vem só de mim, não. Assim, eu faço o meu plano, eu tenho o meu plano, e sempre vão entrar coisas ali que eu não esperava. E o Jorge Moreira escreveu um arranjo do Round Midnight, que é maravilhoso, né, do Thelonious Monk, e quem faz o solo é a Lisane, que é uma cantora do coro, que tem uma voz linda. E a gente começou a ensaiar e o coro faz só acompanhamento, então ficou aquela coisa, né? Que assim, ai meu Deus. Mas aí fomos juntando, depois juntei com a Lisane. Hoje em dia eu acho que é a coisa que uma das coisas que o coro mais gosta de cantar. Isso foi um pouco construção. Então eu já tinha estudado arranjo, já tinha tocado aqui. Tem a mão do Jorge que eu amo, o jeito que ele trabalha a harmonia. E somado com a voz da Lisane, que o coro tem o maior orgulho de ter ela lá, porque realmente é uma cantora maravilhosa. E aí, hoje em dia, quando a gente faz, fica todo mundo tão envolvido por aquilo, e você fala, bom, isso foi uma construção, né? Uma construção de paciência, de confiança, porque eles tiveram que confiar em mim, que aquilo lá ia dar certo uma hora. O... E acontecem essas coisas também, né? Ou às vezes você rala pra caramba numa coisa e no fim não dá aquele. Então tem coisa que eu ponho um ano, no outro ano eu já não repito, não. E tem coisa que eu repito 3, 4 anos e o coro curte, canta e às vezes depois de 5 anos eu volto num repertório que eu sei que eles adoraram, e alguma Legal. coisa eu ponho. Eu, eu sempre brinco que às vezes a gente fica querendo sempre novidade, né? E aí às vezes o coro também acaba querendo ser muita novidade. Eu falei, gente, mas quem vai no show do Roberto Carlos quer ouvir as músicas tradicionais que ele sempre canta. Mas é mesmo, é. Então, enfim, quando você falou de repetir, eu acho que tem que repetir mesmo, quando o negócio Ai, eu pega e o repito coro. E muito. querendo ou não, isso vai virando. é, eu fiz um curso com o Mauro Chantal agora recentemente. Eu cantei uma música para ele e falou assim: Nossa, Demival, isso está na sua corrente sanguínea. Eu falei: Sim, mas eu canto isso há tanto tempo já. Então, para o coro também, né? Tipo, parece que é um organismo vivo e tem algumas músicas que entram e uau, o corpo coral pega para si. Tem uns que o sistema de defesa, imunidade, fala: Não, vamos tirar isso daqui. É um barato, né? O... E tem assim, tem arranjadores hoje em dia que eles, nossa, tem esse André Protásio do Rio, que eu sou muito fã dele, que eu acho que ele escreve muito bem, o coro fica muito animado com as coisas dele, assim, eu sempre ponho coisa dele no meu repertório. O Sérgio Sansão também, que é um cara do Rio. Tem o pessoal do Rio que escreve muito bem, assim. Então, são coisas que eles aprendem fácil, que encerra concerto, fica todo mundo feliz. Então, assim, ou o Jorge, que às vezes põe um samba do Chico Buarque, que a gente adora. Então, assim, eu acho que também tem essa roupa, né, que o arranjador sabe pôr na música, que o Marquinhos escreveu Paciência do Lenine, o Marcos, que é arranjador. O coro ama também. É difícil aquele arranjo, a gente sua para fazer. Mas quando ele sai, fica todo mundo. É tão Legal. legal. Eu já fiz 3 vezes, já montei, estou montando de novo. Falei, É que depois da pandemia, tem uns arranjos que vale a pena o suor, né? Mas tem uns que você fala, gente, é só difícil. é só suor. É só suor. Às vezes, eu olho pro arranjo e falo assim, gente, isso aqui vai dar um trabalho. Eu acho que o processo vai ser mais importante do que o resultado final. Será que vale a pena? Pois é, pois é. E você quer que o cantor volte, né, no outro ensaio. Então, se o cara fala assim, puta, vai pegar aquele negócio lá, não vou não. Já sei que não funciona, né? Alguma coisa assim.
Ô, Bia, você já está entrando, já entrou na quinta pergunta, que eu achei ótimo, que a gente já está falando muito sobre isso, né? Dessa escolha de arranjos e arranjadores. E eu ia te perguntar, baseado nessa pergunta, e só que você já trouxe, e eu só vou emendar só para tirar um pouquinho mais dessa curiosidade. Então, pelo que você está me dizendo, você também escolhe alguns arranjadores que não escrevem especificamente para o seu grupo, Ah, né? sim. E aí, como é que dá esse critério de escolha? Você olha para o arranjo, você já falou de alguns arranjadores do Rio de Janeiro que você já tem uma identificação. E me conta só mais um pouquinho sobre esse critério. O que você já falou de tessitura, né? De alcance de voz, se vai muito para agudo ou muito para o grave, porque você gosta que ninguém sofra vocalmente falando, pelo que eu já percebi. É, enfim, você às vezes procura uma música específica e aí você faz uma pesquisa, quem fez arranjo e quais são os arranjos disponíveis por aí. E como é que é quando você quer encomendar um arranjo? Quais são as instruções que você passa para o arranjador? Como é que é esse diálogo, pensando já na sonoridade que você quer, do coro com aquela música, ou enfim. É. Então, no começo da pergunta, né, que você falou, essa coisa do garimpo, chega muita coisa na minha mão, porque hoje em dia com a internet, né, tem esses sites de partitura, esses bancos, que eu não sou de fuçar, não, então eu nem tenho computador, e no celular é um saco ver partitura, né? Então, o pessoal que me traz, Bia, tem esse arranjo, achei esse arranjo, gosto dessa música e tal, e eu estou sempre aqui no piano experimentando as coisas. O que sempre me chama muita atenção é a melodia, né? Letra e melodia, assim, se eu gosto daquilo, do ritmo, e se eu acho que vai soar uma coisa que o pessoal vai se envolver. Assim, então, assim, outro dia eu peguei um arranjo que era muito legal, assim, a música, eu adoro, acho que era até uma música do Milton. Mas, assim, eu fui virando página e o baixo só fazendo um ostinato na mesma nota. Eu falei, não, eles não merecem, não merecem. Acho que eram 3 páginas. Eu falei, não, até eu estava gostando mas quando eu vi a linha do baixo, eu falei, não, gente. Então, eu procuro não assim, essa coisa do arranjo vocal ser muito instrumental, eu acho um problema, eu acho chato. Assim, quando é só muito efeito, como se fosse um instrumento, aí eu acho que para o cantor é cansativo às vezes, né? E às vezes Tum-tum, nem pega parapá, uma, bom-bom. e às vezes nem pega uma nota tão confortável e então eu olho mesmo assim, a tessitura, os movimentos, o ritmo, e se ele está de acordo com aquilo que você falou, né? Qualquer música, não sei se qualquer música, mas se você escolhe um Chico Buarque, eu acho que tem que estar de acordo com o Chico Buarque. Assim. Então, porque você gosta daquilo, porque você conhece o Chico Buarque, né? Então, eu acho que tem que ter também um respeito à obra, sei lá, não sei, assim, tem que bater, né? Você tem que falar assim, puta, isso aqui vai soar. E quando eu encomendo arranjo, que nesse que eu encomendei para o Zé Esmerindo, né? Ele me perguntou qual é a tessitura que eu posso usar. E aí a gente escolheu, eu falei para ele, a partir disso a gente escolheu a tonalidade, que por sinal era a mesma que o Milton faz, que é o Coração Civil, Sol maior. E aí ele falou também da coisa dos violões, né? Porque ele falou, não é toda a tonalidade que é muito bom de tocar, da gente fazer. Tem tonalidade que é muito chato. Eu falei, sol maior, como é que é? Não, sol maior é legal. Eu falei para nós também, porque aí o baixo acaba tendo sol grave, não mais grave do que isso, porque aí eu não tenho também. Eu tenho uns baixos ali, mas não dá para você ficar botando fá, 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 mi. Chega uma hora que os caras falam. Então, de vez em quando, você tem um sol, né? Tudo Deixa bem, eu, né? deixa eu abaixar aqui para pegar minha laringe. Isso, que ficou lá no meu pé, né?
E também para não ter um soprano super agudo, então você tem o ré como notinha mais aguda que vai ter criança, vai ter adolescente cantando. Então eu falei, não, ré é uma notinha que todo mundo vai fazer. Então a gente com esse arranjo eu trabalhei um pouco em parceria com ele, teve coisinhas que eu pedi para ele mudar, que eu achei que não ia soar. Eu falei, Zé, isso aqui não vai soar e eu vou ter que suar lá e não vai soar, né, no fim das contas. Então, assim, eu não sei escrever, mas eu consigo otimizar, né, vamos dizer assim. Aí, como ele é muito meu amigo, conhece Madrigal, ele já cantou muito tempo no Madrigal, ele falou, Bia, vê tudo que você quiser mudar, a gente conversa. Aí a gente foi trabalhando um pouquinho junto nas mudanças, mas eu acho que hoje em dia eu já tenho bem mais essa visão, né, do que vai ser bem legal, assim, ou do que pode, que nem você falou, dar um trabalhão e não resultar, né? O nosso tempo é tão escasso, né? Verdade. Agora, a pergunta, eu acho que principal do trabalho, que é a número 6, como você constrói a sonoridade coral para interpretar a música popular brasileira, agora trazendo já para esse, só para esse nicho, né, digamos assim, e quais são os aspectos técnico-vocais que você enfatiza nesse processo de construção dessa sonoridade? São duas perguntas bem abrangentes. Então, eu acho que isso tem a ver com o material que você escolhe, né? Assim, inclusive a tessitura sempre, né? Eu acho que isso é super importante. Eu priorizo muito a clareza da palavra, a clareza do texto, e E a construção sonora, para mim, é uma só. Assim, eu não peço um som no madrigal inglês e outro som no Chico Buarque. Assim, o coro tem um som, né? O coro tem uma sonoridade que a gente constrói todo ensaio, toda música, todo que é igualdade dos naipes, você tem um equilíbrio entre os naipes, na harmonia, e então assim é equilíbrio e não peça assim uma voz mais escura no madrigal inglês e uma voz mais clara no samba, não. Eu não vou por aí. E eu sei que tem gente que trabalha assim, não, agora a gente vai fazer um espírito, ou então precisa ter uma coisa. Não, eu nunca fiz isso assim. Não, acho que é um caminho, mas eu não trabalho assim. E assim, aquilo que a gente estava falando, né? Você meio que você entende o que você precisa fazer, né? De acordo com o que você está cantando. É, e aí é gosto, né, Demival? Eu acho que cada um tem um ouvido, cada um. Por isso que eu fui atrás de aula de canto para eu aprender uma técnica, para eu poder ensinar para o meu coro. Assim, meu objetivo sempre foi esse. Então, quando eu fui ter aula com o meu professor, eu falei: olha, eu não tenho a menor pretensão de ser cantora, menor. Eu só quero aprender porque eu quero ensinar para o meu coro. O que que você fez aula? E eu faço aula com Maurício Martinazzo, em Jundiaí, que é meu professor há 25 anos e não vou largar ele nunca na minha vida. Legal. Ele, eu falo que ele é a minha fono, não vou largar nunca. Assim, eu tenho Que essa ligação. repertório que você costuma fazer com ele? Então, assim, eu com a minha possibilidade vocal, eu trabalho um pouco até o barroco, áreas É repertório barrocas, erudito. ópera barroca, assim, é só erudito, é só erudito. Eu só trabalho com música erudita. E mesmo aqui, eu dou aula de técnica vocal também, aqui, né, tenho os meus alunos, mas eu não trabalho com canto popular, porque eu não toco popular, assim, eu falo para eles, eu só sei acompanhar se eu tenho uma partitura na minha frente. Eu não tenho esse ouvido harmônico que toca, assim, eu não tenho essa formação, né? Infelizmente, eu gostaria de ter até, mas então na aula de canto é o repertório erudito mesmo e é uma manutenção da técnica, né? Eu teve épocas que eu já regi 5 coros
Então eu me estourei muito vocalmente. Foram épocas que eu fiquei assim, o regente sofre muito essa questão vocal, né? Eu acho que eu era nova, eu achava que eu ia ser sempre, né, que nunca nada ia me afetar. E não foi bem assim, né? Então, hoje É, em se a gente dia pega, se a gente vê, quando a gente vê a prega vocal, a gente fala, gente, como é que essa coisa tão sensível faz tudo isso que a gente tá fazendo e a gente, quando a gente vê, tá lá, ela pedindo socorro, né? não, e Então, hoje em dia eu não canto no ensaio, porque antigamente eu cantava muito, eu cantava tudo, eu cantava com todos os naipes, eu fazia, acontecia lá. Me ferrei. Então, conselho para quem está começando, né, cuide da voz. E graças a Deus tive o Maurício do meu lado, assim, por muito e tenho, né, por muitos anos, porque é uma manutenção vocal. é você E mesma que faz a preparação vocal do coro, né? Então, isso é eu que faço, nunca deleguei isso. E eu acho importante, porque eu acho que a gente é que sabe o som que você quer do seu coro, e sem grandes complicações, assim. Eu acho que o mais importante é a gente ter um cantor que saia bem do ensaio. Se o cara entrou bem de voz e sai bem de voz, ele sai pronto para seguir, porque eu acho importantíssimo isso, assim, quando eu lembro, assim, às vezes saí muito cansada de ensaios, né, assim, eu falava, nossa, até eu adorava cantar com o Edmundo, porque eu falava, gente, que delícia cantar, né, aqui nesse coro, porque eu não me cansava. Eu lembro que uma vez a gente fez uma viagem para o Rio, nós fizemos 2 concertos na sequência. Assim, a gente fez um concerto inteiro, teve um intervalo, fizemos outro concerto inteiro. E eu falei, puta, eu podia fazer o terceiro concerto, porque estava assim tão gostoso o repertório e o jeito que o Edmundo conduz também, né? Que é, nossa, adoro. E então isso eu acho legal, assim, você ter esse cuidado, né? Então é muito por aí, eu acho, assim, a sonoridade respeitando as possibilidades do seu cantor. Porque não adianta você ter um cantor X e querer um som Y. Assim, não adianta, não é por aí, né? Você pedir um som que eles não tenham, um som que eles não estão preparados, que eles não têm técnica. Porque no meu coro, a maior parte das pessoas só canta na segunda-feira no ensaio. Eu tenho algumas pessoas ali que são regentes, cantores, músicos, mas não é a maior parte. A maior parte é professor de outra coisa, é advogado, é médico, e canta na segunda-feira. eles leem partitura? Não. A grande maioria eu acho que não. Assim, eu tenho uma parte que lê, eu tenho alguns músicos, tenho alguns regentes ali que são super. Tem pessoas muito experientes, assim, que aprendem muito rápido. Assim, que você quase pensa que lê, de tão rápido que eles. Mas são cantores que cantam há muito, muito tempo em vários coros. Então, É, pelo que você falou, então, a sua base acaba vindo do canto lírico, vem desse canto erudito. não é não lírico, né? Porque o canto lírico é outra coisa, né? Assim, do canto erudito, né? Assim, Erudito. do canto que é o que eu trabalho com o Maurício, porque ele também não trabalha canto popular. Então, e eu acho também muito difícil a aquisição de uma técnica a partir do canto popular. Eu acho que o canto erudito te dá possibilidades vocais, né, mais amplas do que o canto popular. Então, para você adquirir uma técnica sólida, assim, eu acho que é importante ter essa entrada no canto erudito, que te dá possibilidades bem maiores do que o canto popular, até pela extensão, né? É, indo para a nossa pergunta 7, na música popular brasileira, há uma valorização das características vocais de cada cantor.
Cada cantor acaba procurando a sua identidade, né, vocal, individual, própria e tudo. Como fazer isso em coro, considerando que a gente lida com várias vozes distintas? Então, quando eu li essa pergunta, eu falei, então, mas só que o coro você busca unidade, né? Então, você tem várias vozes distintas, vários naipes, mas assim, quando está o trabalho finalizando, você tem né? Você tem a unidade, né? E não sei, eu não penso nisso. Por exemplo, você vai cantar alguma coisa do Caetano, é, não sei, na verdade, eu não sei o que que você quis dizer, assim, se a gente busca uma sonoridade parecida. Na verdade, o foco do trabalho é tentar buscar como que vocês trabalham o repertório popular brasileiro. Então, não necessariamente um mesmo cantor vai cantar tudo da mesma forma, mas a gente entende a forma de cantar de Milton Nascimento, a gente entende quando ouve Chico Buarque, a gente entendia quando ouvia Cássia Eller, por exemplo, só dando alguns exemplos assim de e cada cantor popular ele acaba querendo ter uma identidade, nem que seja como a Elis Regina que cantava tudo de várias formas diferentes, né? Cada música ela imprimia uma personalidade vocal diferente, vamos dizer assim, né? E, e no Mas aí é coro a mais gente interpretação, né? pela questão isso, interpretação do próprio texto, da própria palavra, né? E tudo. Então e eu sei que tem alguns maestros que não buscam essa uniformidade tão grande para soar um. Então, a sua resposta foi essa mesma. Tá dentro daquilo que eu queria saber. Como é que você pensa isso? Tipo, então você uniformiza o coro, você uniformiza os naipes. Antigamente a gente falava muito em timbragem, né? Aliás, ainda falamos muito disso, né? De timbrar o coro. Então você pensa nessa sonoridade coral e isso é mais importante e o repertório vai encaixar dentro dessa sonoridade que você trabalha com o coro. Eu Isso, acho que é isso, não é? o material adequado, né? Assim, um arranjo adequado, uma composição adequada ao coro, né? Porque eu acho que é isso que faz você escolher a peça, né? Você fala assim, não, isso aqui tem condição de soar bem, e ainda assim te remeter ao Chico, ou ao Caetano, ou ao Milton Nascimento, né? Quer dizer, que nem Coração Civil, né? Eu ouço o Milton cantar, eu fico emocionada toda vez. Então eu quero buscar esse espírito, né? Esse espírito do sonho, né? O Coração Civil ele põe todos os sonhos que a gente tem ali, né? Uma sociedade mais justa, uma sociedade feliz, né? É utopia, quero a utopia. Ele começa assim, né? Quero a utopia, quero tudo e mais. Então você fala assim, é isso que eu quero. E amanhã tem eleição, né? Então assim, eu tô com essa música na minha cabeça. Olha só, que legal. Não, é que de certa forma você já respondeu também quando você respondeu sobre o ingresso dos integrantes, que tem que encaixar a voz nessa sonoridade do coro e que você procura essa uniformidade mesmo. Se alguém não tem uma voz, a própria pessoa vai acabar não tem uma voz, nem dá para falar voz adequada, eu diria uma voz. é, que consiga se juntar ao coro, né? Se Na juntar, proposta do coro, para isso, essa de você. uniformidade. Isso. E aí, então, pensa nessa sonoridade do coro. Ou seja, de certa forma, vou provocar mais um pouquinho. De certa forma, da mesma forma que o Milton Nascimento, vamos ficar nele, tem uma sonoridade, uma expressão própria, a gente poderia dizer que o Madrigal em Casa também tem a sua sonoridade própria? Ah, eu acho que sim, eu acho que sim.
Tanto que eu acho que assim a gente tem pessoas que gostam muito do som e tem pessoas que não gostam. Então é uma coisa que você fala assim, não, esse coro aí tem um som muito pequeno, esse coro é muito branco, sei lá eu. Assim, eu ouço às vezes, né, assim, algum comentário, eu falo, bom, ok, assim, esse é o meu trabalho. Então, assim, nessa hora eu falo, eu me dou o direito de fazer o que eu gosto, né? E assim, e o coro se identifica. Então, eu acho que isso que é legal, assim, quem entra no coro tem que sentir uma identificação com aquilo, tanto com o repertório quanto com a sonoridade, porque eu acho que realmente eu acho que é isso, é você falar eu gosto disso ou eu não gosto disso. Quer dizer, as duas coisas são super possíveis. Mas eu acho que tem gente que vai gostar de Milton Nascimento e tem gente que não vai gostar. E tá tudo certo. Então, isso Aí eu acho que é mais difícil, né? É, não, mas tem gente que A vai. gente é tão fã dele, né? Que Eu tive um aluno que falou assim, professor, eu adoro música antiga. Eu falei, sério? Que legal! Música antiga de quando? Ah, da década de 70. olha só. Para nós é 1700, né? Aí, se não for 1600, viu? E olha, tem muita gente que adora os de 1600, 1500. Ai, que engraçado, né? Então, eu acho que a questão do gosto está sempre ligado à referência que cada um tem, né? Então, É, isso de forma alguma invalida qualquer trabalho. é, Eu, a gente tá tão, é tão difícil se posicionar hoje em dia, né? Porque qualquer posição que você tem, sempre vai ter alguém, né, falando alguma coisa. Mas e o não posicionamento? Também seria um posicionamento? Tipo, né? É difícil. Então, e para fazer alguma coisa caminhar, você tem que se posicionar, você tem que ter e, assim, eu acho que a grande vantagem do músico é que é o seu ouvido que te guia, né? Então, para mim, assim, o ouvido está sempre na frente, assim, você ouve o que que você faz no seu ensaio, né? O ouvido que tem que estar muito atento o tempo todo. Então, assim, quando está a coisa arredondando, que você fala, putz, né, que legal, ou um dia que rola legal, que você fala, nossa, hoje rolou isso aqui, né? E tem dia que não rola de jeito nenhum também, né? Que você fica lá e não vai. Mas aí o seu ouvido agradece, né? Você fala, gente, que delícia, né? Ou o seu ouvido te fala, trabalha mais para cá, mais para lá, né? A gente é músico, né? E quem é o principal instrumento do músico é o ouvido, né? Acho que não tem outro. enfim, é que eu parei aqui nos meus pensamentos com relação à questão do gosto, né? E querendo ou não, o regente ele vai procurar uma sonoridade que ele está querendo realmente ouvir. E sendo verdade, eu sempre penso, assim, eu sempre falo isso para os meus alunos, inclusive. Eu falei, você quer cantar a Baneira da Carmen mais branquinho, não tão impostado? Eu falei, pode. Vai ser verdade para você? Vai. Você vai cantar desse jeito numa seleção para cantar a ópera em si? Não, porque não é adequado. Aí você sai de uma verdade e vai para uma mentira. Entende? É, E eu acho é. que sonoridade é assim. No momento que você Isso. procura uma sonoridade que é verdade para o seu trabalho, que todo mundo se identifica, aí a questão do gosto ou não gosto, vai depender das referências de quem está ouvindo, não é do nosso trabalho, né? Não, e também do seu bom senso, né? Porque eu acho sempre que tem que estar de acordo com o elenco que você tem, né? Se você tem um elenco X e você está satisfeito com isso e pega um material adequado a esse grupo, vocalmente falando, né? Eu acho que está tudo certo. Agora, o duro é assim, eu te recebi uma época
por exemplo, a gente gostaria de fazer uma ópera, vocês cantariam? Assim, não, a gente não é um coro lírico, eu não posso botar um cantor meu fazendo um coro de ópera. Eles não têm extensão, eles não têm preparo, eles não têm técnica para isso. Quer dizer, eu não posso, é igual você vestir uma roupa completamente inadequada ao corpo. Então, aí o bom senso é meu. Porque se eu chegasse para o grupo e falasse, gente, a gente vai fazer tal ópera com a orquestra, não sei o quê, talvez eles se animassem. Mas eu tenho que saber que aquilo não é para o meu corpo. Então, é bom senso. Aí você tem todo um bom senso no meio do caminho, né? Que aí a experiência também te mostra, né? Que legal. E, então, assim, cada coisa no seu lugar, né? Eu acho que não tem muito mistério, na verdade. Não, mas é isso mesmo. É que para às vezes a gente sempre conversa com pessoas que não é do meio e é legal às vezes trazer isso que você está trazendo, que para nós acaba sendo um pouco óbvio, mas não necessariamente é para as outras pessoas, né? Tem E acham gente que que as nem entende, né? Como você não quer cantar com a orquestra? Não, não é isso. Não é que eu não queira. Não dá, né? Agradeci muito o convite. Agradeci e falei, me desculpe, não vou fazer isso. não, mas é a questão do bom senso que só você mesmo, mesma que conhece o coro, conhece o trabalho que você desenvolve, que vai assumir ou não, né? Ou mesmo se a gente pensar nesse cuidado que você tem com a acústica do local onde vocês vão cantar, isso também é um critério válido Sim, e eu colocaria no bom senso também, igual sim. você disse anteriormente. É, na verdade, você, como regente, você é responsável por aquilo, né? Então, você levar 30 pessoas para um lugar que não vai ser legal de cantar, que não vai mostrar o trabalho, que pode ser cansativo, eles vão falar, pô, Bia, que barca furada que você me trouxe, né? A gente tem essa responsabilidade, né? O crivo é seu, você é o regente, né? Olha só, eu acho que as outras perguntas já foram contempladas, inclusive, mas eu vou ler só para ver se você quer complementar alguma coisa, tá? Estou na pergunta 8. Você procura uma identidade sonora para o grupo ou há variação de acordo com a música escolhida? Você já respondeu isso, inclusive falando que a escolha do arranjo já é também pensando nessa sonoridade do próprio coro, né? E a sonoridade do grupo influencia na escolha de repertório ou são as músicas que definem a sonoridade? Também você já respondeu que é a sonoridade do grupo que guia essa escolha de repertório e você faz de acordo com a sonoridade que o grupo. Você está mais preocupada, me corrija se eu estiver falando errado, tá? Você está mais preocupada com a sonoridade do coro em si do que mudar a sonoridade do coro na dependência da música. É isso mesmo, né? Eu não mudo o som de acordo com o repertório, né? Assim, não, porque eu acho que a própria composição já vai fazer uma parte disso, né? Assim, você fazer um madrigal ou você fazer um Caetano, a própria escrita já te leva para uma sonoridade, não é bem sonoridade, mas para uma harmonia, para um desafio, né? Um desafio diferente, mas não assim, gente, aqui vocês vão botar a voz aqui ou ali. Não, isso aí eu não faço. Ou seja, os arranjos ou as composições guiam essa sonoridade, não. E aí a Sim. sonoridade do grupo em si você constrói pensando nessa uniformidade. E através de um bom material, né? Que eu julgue um bom material para o coro. Então, eu acho que esse primeiro trabalho aqui meu da partitura no piano, que eu falo, putz, isso aqui vai casar bem com a gente, não só vocalmente, mas com espírito, com gosto, com a poesia. Mas é uma boa escrita ajuda muito, né? Com certeza. Seja arranjo, seja original, né? Para coro. É. Legal. A número 9 você também já respondeu, que é você trabalha a capela ou com acompanhamento instrumental. Seu coro é acústico ou amplificado eletronicamente? Eletronicamente aqui é pensando em microfone. Né? É tudo acústico.
É tudo acústico e a capela. Você não tem, Da capela. nunca coloca acompanhamento instrumental. Não. Tá. E aí, a número 10 para a gente finalizar, como você trabalha a tessitura em MPB, se você muda alguma coisa, ou se você acaba usando a tessitura para o coro, e aí você encaixa o que precisa dentro da tessitura que o coro está acostumado. Se a classificação vocal tradicional, na sua opinião, é adequada para esse tipo de repertório específico de MPB, considerando que às vezes a gente tem cantoras cantando muito grave, por exemplo, e homens, às vezes, vozes masculinas, cantores cantando muito agudo. Como é que Hum. você lida com isso? E aí eu vou acrescentar uma outra pergunta, é que quando a gente fala em tessitura, é, você já respondeu algumas facetas, né, dessa pergunta, qual é essa, o que que é essa tessitura não muito agudo, não muito grave? Você já falou que o baixo vai até um sol, aí o soprano, eu não entendi se só naquele arranjo que você estava falando vai até o ré ou se você vai, enfim, tá aberto aí para você falar sobre esse tipo de coisa. Não, a tessitura é bem o que o coro tradicional trabalha, né? Um sol grave por baixo é ainda uma nota que soa, é um fá. Às vezes, quando eles estão bem, até um mi. Se for uma nota lá no fim, que eu falo, opa, encaixou, né? Mas isso já é mais difícil. Soprano até um sol agudo, e eu vou. Contralto é bem essa região, né, que o Edmundo falava, o contralto é um naipe que não existe, né? Ele preenche o que o tenor não faz nem o soprano. Achei essa definição muito interessante. Eu falei assim, nossa, Edmundo, realmente. Os contraltos Porque não gostam muito disso, né? Mas tudo bem. eu sou contralto e eu achei perfeito. Eu falei assim, nossa, Edmundo, você acertou. Mas o, o tenor até um sol também, os meninos cantam bem. O que eu acho que aí você tem que ver, que nem você estava falando agora, né? Você não vai colocar uma melodia de música popular soprano cantando no agudo, independente de quem seja o cantor. Então, que nem aqui no Coração Civil, o que foi a solução? Porque o Milton Nascimento tem aquela voz maravilhosa, todos os naipes cantam a melodia passeia, né? Quando está muito agudo para uma voz, passa para outra, que passa para outra, quando está muito grave para baixo, a melodia vai passeando, isso o coro propicia. Então, você tem, às vezes, um cantor com uma extensão muito grave, mas dá para pôr contralto fazendo, né? Ou, sei lá, é um tenor agudo, mas, de novo, o contralto pode fazer. O que você não vai fazer é botar o soprano lá no agudo fazendo texto, né? Ou fazendo, não cabe isso, né? Então aí volta de novo para um bom material, né? Um bom material de escrita. Você tem que ter alguém que lide muito bem com a linguagem coral, pessoas que saibam escrever para coro. E eu acho que isso existe e tem gente que tem uma mão certa, assim, que é. Então eu acho que o material é o nosso grande aliado, assim. Você tem que buscar o material certo, né? É, por fim, tem algum vídeo com alguma música específica que você sugeriria a gente ter que represente bem essa sonoridade da música popular, do Madrigal em Casa, que a gente possa assistir no YouTube? Você se recorda de Então, alguma em específica? ai, olha, tem tanta coisa, porque os meninos que põem, eu não mexo com isso também. Eu não mexo com quase nada. Não mexe com quase Mas nada, mas com quase tudo, né? é, eles puseram agora, acho que não sei se é no Deezer. Puta, sabe que eu não sei, eu preciso me informar. Mas no YouTube tem algumas coisas. Eu acho que tem coisas. Até outro dia o Nelson falou assim: Nossa, tá tão bonito isso, eu vou colocar no YouTube. Precisa dar uma pesquisada, viu, Demerval? Assim, dar uma fuçada mesmo, porque você quer Depois que eu te mande? a gente continua a conversa pelo WhatsApp.
E aí é que eu queria assim que alguma que fosse Você alguma quer coisa resolver, né? representativa dessa conversa que a gente teve, né? Fala assim, olha, isso aqui, essa música, aí de preferência, logicamente, popular brasileira, essa Ah, música, esse arranjo, essa forma do Madrigal em Casa, isso sintetiza de certa forma e representa o Madrigal em Casa em sonoridade desse tipo de repertório que eu tá, busco, alguma coisa assim. E aí, em tá vez bom. de eu procurar isso, eu preferia que você, Eu te mando. como se fosse o cartão de visita, falasse assim, ó, essa gravação aqui é o nosso cartão de visita que É, eu te mando, sim. ilustra o Tá que bom. a gente conversou, o que a gente Os conversou. meninos têm colocado, eu vou pedir para o Nelson e eu te mando. Ah, perfeito. Aí eu coloco, depois quando eu subir esse vídeo, eu coloco o link também na descrição para o pessoal é, conseguir ouvir, né? E já é uma propaganda do Madrigal em Casa, com certeza. Eu não falei no início, mas eu falo agora, essa entrevista está acontecendo 1º de outubro de 2022. Nós começamos a nossa conversa às 2h30, começamos a gravar um pouquinho depois disso, mas nos reunimos às 2h30 e foi um prazer enorme Igual, essa conversa. Aprendi um monte, porque é sempre bom conversar com pessoas tão experientes, com um grupo assim tão, com um trabalho tão consistente de tantos anos. E dizer que é uma coisa que talvez a gente não se dê muita conta, mas essa sobrevivência à pandemia, que muitos coros acabaram. é, Infelizmente. Eu falo por mim mesmo, meu coro acabou. Eu consegui ah, levar 1 ano e meio com a pandemia. Quando começou a ver que o negócio ia demorar muito, aí eu mesmo falei assim, gente, o online não está indo. Continuo dando aula online. Para mim, a aula de canto online funcionou, que é uma maravilha. Assim, a plataforma Zoom tem é, uma uma configuração especial para aulas de música, então eu continuo quando é individual, em grupo o negócio fez assim. Então, é, publicamente te dar os parabéns é. pela sobrevivência tão importante para o movimento coral e que muitas e muitas pessoas olhem para você e para o Madrigal em Casa com orgulho e com a certeza de que é possível fazer com todas essas dificuldades externas que a gente acaba tendo. Então, muito obrigado. Eu mesmo fiquei bem empolgado em propor para o pessoal, gente, vamos voltar porque cantar em coro é muito Sim, gostoso. sim, tem que voltar, isso mesmo. Força, isso aí. Põe fogo no povo. Vou ter que pôr. Vou ter que Põe pôr. fogo neles. Ô, Bia, mais alguma coisa que você quer falar no para finalizar? Não, eu acho que não. Espero que não tenha ficado muito confuso a fala. Não, ficou não, ficou ótimo. Ficou muito bom. Então tá bom. Eu te mando então, tá bom? Ó, um forte abraço, então, a gente vai se falando. Muito obrigado mais uma vez e muito sucesso no Madrigal em Casa. E boa sorte aí com seu coro. Obrigado. Tchau, Bia. Obrigado. Beijo. Tchau.